Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de literatura. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre mais uma obra literária de leitura obrigatória para o vestibular. A gente vai falar hoje do Mayombe, do Pepe Tela, romance angolano, né? A gente vai mergulhar aqui nesse universo da literatura africana de língua portuguesa. Literaturas africanas de língua portuguesa são aquelas produzidas nos países africanos que falam a língua portuguesa, e Angola é um deles. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esta obra, que é uma representante importantíssima dessas literaturas africanas em português, e está na lista de leituras obrigatórias da FUVEST, ok? Vamos lá então? Muito bem, pessoal. Vamos começar a conversar um pouquinho, então, sobre o Mayombe, do Pepe Tela. Mas antes da gente falar da obra em si, eu acho que vale a pena fazer uma contextualização que talvez seja bem importante. Vale a gente mencionar que não é tão comum o contato com as literaturas africanas de língua portuguesa. Isso tem se tornado um pouco mais frequente, ou um pouco mais acessível nos últimos anos, mas a gente aqui no Brasil não tem necessariamente uma cultura de leitura dessas obras. Então, é muito importante essa abertura para que a gente tenha contato como leitor dessa produção literária. E aí, pensando nisso, vale a pena a gente começar aqui as nossas reflexões pensando sobre África, né? Que lugar é esse, a África? É muito comum a gente ver no cotidiano pessoas que costumam associar a ideia de África como sendo um país, né? Não é raro a gente ver isso acontecer, mas quando a gente pensa em África, a gente está pensando aí em um continente com inúmeros países, com muitos países ali, né? Nem todos eles são falantes de língua portuguesa, e a gente está pensando numa pluralidade gigantesca de culturas, de referências culturais, de produções artísticas, então é muito amplo. Por isso que quando eu falei para vocês sobre literatura africana de língua portuguesa, a gente reforçou isso no plural. São literaturas africanas de língua portuguesa produzidas nos países falantes de português como língua oficial no continente africano. Então, é muito importante a gente entender isso, essa pluralidade. Especificamente, o Mayombe é uma obra angolana, ok? E aí, pensando nisso, o que vale a pena a gente levar em consideração sobre Angola e sobre a história de Angola, para a gente conseguir entender essa obra e pensar em como ela pode ser cobrada no vestibular da FUVEST. A primeira coisa que a gente precisa saber a respeito disso é que os países africanos falantes de português foram colônia de Portugal durante muito mais tempo, né, do que o Brasil. Muito mais tempo no sentido de eles acabaram se tornando independentes mais recentemente. Nós, Brasil, nós nos tornamos independentes, nós nos tornamos uma nação, né, deixamos de ser uma colônia em 1822, então lá no século XIX ainda. Os países africanos, e dentre eles eu vou citar aqui Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, são países que foram colônia portuguesa até 1974. E não aconteceu um processo de independência de forma tranquila, como aconteceu aqui no Brasil. Né? Lá nas colônias africanas foi preciso uma guerra para essa independência acontecer, e foi uma guerra que se iniciou em 1961 e que vai ser chamada por esses países africanos, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde principalmente. Essa guerra vai ser chamada de Guerra da Libertação, ou Guerra da Independência. Os portugueses, que são o outro lado da guerra, né, chamam esse mesmo conflito de guerra colonial. Até o olhar que se tem para esse evento é um olhar direcionado, né, do colonizador e do colonizado. Essa guerra vai de 1961 até 1974, que é quando acontece de fato o processo de independência, que se concretiza no ano seguinte, 1975.
Basicamente, o que motiva as ações dentro dos países, né, durante o processo da Guerra de Libertação, é o sentimento de abaixo o tribalismo. Quando a gente pensa nesses países africanos como colônias, a gente entende que o colonizador chegou ali e juntou esse território que tinha tribos muito diferentes, com culturas e hábitos muito diferentes, que foram colocadas num mesmo tacho, como se fosse a mesma coisa, e obrigadas a conviver, quando na verdade eles tinham ali aspectos muito diferentes de vivência. Então existe uma forçação de barra muito grande nesse processo. Para que fosse possível combater o colonizador, foi preciso uma espécie de união entre essas etnias diversas, e esse lema funcionou como direcionador: abaixo o tribalismo, né? Então eram todos nós contra eles. Quem são eles? Os colonizadores. O propósito da Guerra de Libertação era expulsar os colonizadores dali e resgatar, né, Angola, aqui estamos falando de Angola especificamente, resgatar Angola como uma nação e torná-la uma nação independente para ser gerida pelo seu próprio povo, não é? Muito bem. Durante esse processo, nós tínhamos frentes importantes, que são movimentos que vão liderar essa guerra de libertação. Eu vou citar aqui para vocês 3 que são significativos em Angola, tá? São os 3, de fato, que lideram essa guerra ali naquele processo. O primeiro deles é o MPLA, que é esse Movimento para a Libertação de Angola. Guardem essa informação, porque ela vai ser muito importante para o nosso livro, né, para entender o Mayombe do Pepetela. Nós tínhamos também a UNITA, que era a União Nacional para a Independência Total de Angola, e o FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola. Então, o que vai acontecer? Após o processo de independência se concretizar, Angola sai da Guerra de Libertação e acaba mergulhando em uma guerra civil que vai durar até o ano de 2002. Porque depois de os colonizadores terem se retirado e retornado para a antiga metrópole e Angola ser de fato um país independente agora, essas 3 frentes, esses 3 movimentos de guerrilha que lideraram a guerra contra a metrópole, né, contra Portugal, eles vão entre si entrar em conflito, né, entre eles, para decidir quem é que assume o governo angolano nesse processo independente. Então, a gente vai ver o país saindo de uma guerra de libertação contra os seus colonizadores para entrar numa guerra civil entre os próprios movimentos para poder assumir o governo angolano ali a partir daquele momento. Isso é bem importante que vocês se lembrem, tá bem? Eu faço essas colocações aqui para chamar a sua atenção para o fato de que essa história, que é o pano de fundo fundamental desse romance, é uma história muito recente. É algo que aconteceu muito recentemente. E imagina, 2002 foi praticamente ontem, né? Então, o que são esses 18, 20 anos em história? Muito pouco. Então, ainda é um país que está em processo de se entender como nação e ainda está passando por uma série de conflitos em torno disso. Embora a Guerra Civil tenha durado até 2002, a gente ainda tem certa instabilidade no governo, enfim, uma série de questões, ok? Por que é importante a gente conhecer a história angolana para entender essa narrativa do Pepetela? É importante porque esse livro, essa narrativa, ela vai se passar durante a Guerra Colonial, durante a Guerra de Libertação. E os protagonistas desse livro são guerrilheiros que estiveram no combate contra os colonizadores. O livro foi escrito nos anos 70, 1970, 1971, mas ele só foi publicado em 1980. E vai se passar num território muito específico dentro do país, Angola, que é uma regiãozinha chamada Cabinda, que vocês conseguem ver aí nesse mapa, lá em cima, ó, estão vendo? Cabinda, é ali que vai se passar a narrativa de Mayombe. E por que isso é importante? Por que é legal vocês saberem disso? Porque os nossos protagonistas, eles vivem a realidade da guerra de libertação em uma guerrilha, neste lugar chamado Cabinda,
né, que é essa região de Angola, no meio de uma floresta chamada Mayombe, né, um tipo de floresta que é uma floresta tropical que ocupa aquela região ali. Né? E aí, então, entender esse processo é fundamental para nós, porque o próprio Pepetela, o autor do livro, que na verdade se chama Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, o próprio Pepetela foi um guerrilheiro. Ele fez parte do MPLA e ele integrou a guerrilha durante essa guerra de libertação, essa que foi de 1961 a 1974. Pepetela, em uma das línguas, das etnias, né, dentro de Angola, significa Pestana, que era o sobrenome dele. Então, era o seu nome de guerra, né? E a gente vai ver que na narrativa, os nossos personagens guerrilheiros, eles têm nomes de guerra. A gente não conhece o nome de batismo deles. A gente conhece pelo nome de guerrilha. Então, o Pepetela acabou assumindo o seu nome de guerrilha como seu nome de escritor. E o Pepetela escreveu o Mayombe durante o processo da guerra, enquanto ele estava na luta. Então, esse livro tem uma carga histórica muito forte, né? Embora seja uma narrativa ficcional, as pessoas aqui que vivem a história da narrativa não são pessoas reais, mas são inspiradas, né, em guerrilheiros que conviveram com o Pepetela, mas existe essa coisa de ter sido produzido na fonte, né? Então, isso também é bastante importante. O Pepetela, como vocês podem ver, ele não é um autor negro, né? A gente costuma associar a escrita africana de língua portuguesa a escritores negros, mas na verdade isso é uma falha nossa, de conhecimento nosso, porque o caso do Pepetela, e não só, outros escritores africanos de língua portuguesa também são brancos, né? Como é o caso do Mia Couto, por exemplo, porque são descendentes de portugueses, nascidos em Angola, nascidos em África, mas brancos, né? Então, portanto, filhos de portugueses, descendentes de europeus. No entanto, angolano, e por isso lutou pela libertação de Angola e participou de todo esse processo. Então, é interessante a gente pensar nisso também, ok? Quando o Angola se tornou independente, o Pepetela fez parte do governo. O MPLA vai assumir, primeiramente, né, o governo. O MPLA era um movimento extremamente marxista-leninista, então muito ligado a essa questão do comunismo. E quando o MPLA assume o governo já na Angola independente, o Pepetela vai fazer parte do governo, ele vai participar de alguns ministérios e, enfim, vai integrar esse governo nesse processo. Então, sendo guerrilheiro e participando ativamente desse processo de descolonização, a escrita do Pepetela é uma escrita carregada de experiência, de vivência, né? Então, isso também é legal que você tenha em mente. Okay? Existe uma verossimilhança, uma verdade, uma autenticidade muito grande na escrita desse autor, e sobretudo em Mayombe, que é um livro que fala da guerra colonial, guerra de libertação, escrito durante a guerra colonial de libertação, no meio da guerrilha, né? A gente vai ver que o movimento guerrilheiro presente no livro é o MPLA, então o Pepetela, como membro desse movimento, ele vai conhecer, né, os detalhes e vai conseguir expressar a verdade sobre essa frente de luta de uma forma bastante sensível e bastante interessante. É um romance muito bacana, vale muito a pena a gente prestar atenção nele. Bom, pois o que é o Mayombe, então? Coloquei aí para vocês verem, né? O Mayombe é uma floresta tropical, característica daquela região de Cabinda, ali em Angola. É uma floresta tropical, uma floresta densa, né? Como nós conhecemos, por exemplo, aqui no Brasil também temos florestas tropicais. Então, o Mayombe é a floresta. E o livro... o romance, o título do romance é o nome da floresta, não é o nome de um protagonista, não é o nome da luta, não é o nome da guerra, não é o nome do movimento de libertação, não, é o nome da floresta. E a floresta vai assumir aqui quase que um caráter de Deus. Quase não, na verdade é isso que ela é, né? O Mayombe neste livro é quase uma divindade, né? O Mayombe é personificado. E aí a gente vai entender literariamente a força que existe na personificação do espaço literário.
E isso tem muito a ver também com a simbologia, né, desse processo. Então, vocês nessa leitura precisam estar muito atentos justamente a essa personificação do espaço, ao lugar do espaço literário nessa narrativa, tá? Ao seu caráter de divindade. Então, é uma floresta que vai ser muito interessante porque ela age, né, quase que instintivamente, e ela age num caráter de proteção dos guerrilheiros. Os guerrilheiros estão ali para libertar Angola da colonização, e Mayombe é Angola, e Mayombe protege os guerrilheiros que estão em busca da sua independência, da sua liberdade. Então é muito bonita a relação da floresta. E tem uma coisa de ancestralidade africana muito forte também, que é muito comum a várias etnias dentro do mesmo país. Então, esse caráter de Deus, né, que a floresta assume na narrativa é muito poético e muito ligado a essa questão da ancestralidade. Tá? Então, fiquem atentos a isso, porque esse é um tópico bem importante. Muito bem, o livro especificamente, como eu disse para vocês, foi escrito nos anos 70, bem no princípiozinho, né? Entre 1970 e 1971, justamente em Cabinda, que era a base guerrilheira onde o Pepetela estava. O livro foi escrito em 70, 71, mas ele só foi publicado em 1980. E é um livro de construção da história, né? É um livro que vai romancear esse processo histórico. Quando eu digo romancear, eu não estou falando de idealizar ou romantizar, não é bem isso, tá? Embora tenha um caráter quase muito nacionalista nesse processo, também há um caráter crítico muito grande. Quando eu digo de romancear, é pegar o elemento histórico e criar uma narrativa ficcional a partir dele. É isso que o Pepetela vai fazer em Mayombe. Bom, basicamente, quem ocupa o lugar de protagonismo aqui é um grupo. Nós temos um protagonista coletivo nessa história. E isso também é muito significativo. Tem tudo a ver com o espírito de coletividade que rege a proposta marxista do MPLA. E essa questão da coletividade é muito forte, né? É tudo no coletivo, é tudo no nós, porque somos nós contra eles. Então tem essa oposição importante também. Por isso, o protagonismo ocupado por todos eles, né, acaba que é um elemento fundamental nessa narrativa. Vale dizer, né, que o Pepetela é vencedor do Prêmio Camões e existe aí, o Prêmio Camões é um prêmio muito importante e existe então um reconhecimento da sua produção literária, um reconhecimento da própria obra Mayombe como uma obra de referência da literatura angolana, tá? Bom, para a gente poder começar a falar do livro, que é um livro dos mais interessantes, assim, dos mais incríveis, eu acho que vale a pena, né, a gente pensar um pouquinho a respeito dessa fala, que na verdade é a epígrafe do livro, né? O livro é dedicado por Pepetela aos guerrilheiros do Mayombe. Então, aos guerrilheiros que estiveram com ele na base de guerrilha, no meio da floresta do Mayombe, e que viveram o que ele viveu nesse processo de luta de independência e de descolonização. Então, ele dedica, vejam que interessante a forma como ele faz essa dedicatória. Ele dedica o livro aos guerrilheiros do Mayombe que ousaram desafiar os deuses, abrindo um caminho na floresta obscura. Vou contar a história de Ogum, o Prometeu africano. Já aqui nessa dedicatória, a gente tem um elemento bem importante, que é a associação de duas figuras mitológicas, Ogum e Prometeu, né? E ele dedica o livro aos guerrilheiros do Mayombe, porque os guerrilheiros do Mayombe, os guerrilheiros do MPLA, que lutaram pela independência de Angola, são o Ogum, que é também o Prometeu africano. Ogum é uma entidade, né, é um dos deuses da mitologia africana, de matriz africana, né, para ser mais específica, da mitologia de matriz africana. Ogum é o deus guerreiro, né, é o deus que encara, que enfrenta, então é o deus guerreiro. E Prometeu vem da cultura greco
romana, né, principalmente da cultura grega, da mitologia grega, Prometeu é uma figura que desafiou os deuses, porque ele rouba o fogo, que era exclusivamente dos deuses, para dar aos seres humanos. Prometeu rouba o fogo para dar um pouquinho, uma chama do fogo sagrado aos seres humanos, para que eles pudessem se desenvolver como civilização. Então, ele desafia os deuses. Se a gente entender que esse fogo pode ser um símbolo, né, ou pode simbolizar a ideia de conhecimento, foi isso que Prometeu fez. Ele pegou o conhecimento que era restrito aos deuses, que era monopolizado pelos deuses, e entregou ao povo, entregou aos seres humanos. A motivação marxista do MPLA tem esse propósito, né? O propósito de educar o povo politicamente para que eles entendam o processo de conflito que estava acontecendo ali, a luta marxista daquele movimento. Então, associar Ogum, que é o deus guerreiro, a Prometeu, que é essa figura que rouba o conhecimento que era monopolizado pelos deuses para dar ao povo, constrói a imagem mítica dos guerreiros do Mayombe. Então, isso já na dedicatória a gente vai sentir, ok? Essas referências são muito importantes aqui. E pensar que o Pepe Tela dedica o livro aos seus companheiros de trincheira, né, aos seus companheiros de luta, é também bastante poético nesse sentido. E não é o Prometeu grego, é o Prometeu africano, né? Então ele pega a referência da cultura grega e aplica ao contexto africano. Então por isso a simbologia do pegar o conhecimento e compartilhá-lo com os mortais, né, com o povo, adquire um caráter ainda mais consolidado nessa dedicatória, ok? Muito bem. A obra se divide em 5 capítulos e nós vamos acompanhar nesses 5 capítulos um grupo de guerrilheiros que está numa base, guerrilheiros do MPLA, que está numa base no meio da floresta do Mayombe. Okay? Esse grupo fica ali naquela base, no meio da floresta, e eles têm um contato direto com a cidade mais próxima da região onde eles estão, que é uma cidade chamada Dolise, onde há uma central do MPLA, que é responsável por enviar armas, por enviar mantimentos, por enviar, enfim, informações, né, missões e tudo mais. Então, basicamente, a gente acompanha esse grupo de guerrilheiros que fica ali naquela base guerrilheira do MPLA no meio da floresta do Mayombe. E tem algumas coisas que são muito interessantes quando a gente pensa na forma como essa narrativa se constrói. Eu vou falar disso um pouco mais já já. Mas além da dedicatória, a gente tem que sempre prestar bastante atenção na forma como a floresta é descrita, né? A floresta personificada, a floresta que é acolhedora, de uma maneira muito interessante. Pois bem, quando a narrativa começa, nós temos esse primeiro capítulo, que é um capítulo chamado A Missão. Os nossos protagonistas, o grupo de guerrilheiros, está em uma missão, eles precisam tomar uma madeireira que está na mão dos Tugas. Quem são os Tugas? Os portugueses. Tuga é uma forma pejorativa de se referir ao português, né? Ao colonizador. Então, eles precisam tomar essa madeireira e eles vão estar exatamente nesse momento da missão e a gente vai acompanhar essa missão com eles. Pois bem, eu disse para vocês que nós temos um protagonista coletivo aqui, o grupo de guerrilheiros. E eles vão ter voz, eles vão ter espaço de fala, nós vamos conhecer cada um deles, mas existem algumas figuras que vão se destacar como personagens focais, como se o foco narrativo fosse muito direcionado para elas, ok? Não o tempo todo, mas muitas vezes. O personagem focal do livro, que é o único que não assume voz na narrativa, é o comandante desse grupo. Lembra que eu falei que a gente não conhece os nomes de batismo desses personagens, né? Excetuando um, já vou falar dele. Nós temos os nomes de guerrilha. E esse comandante se chama Sem Medo. É muito importante que vocês prestem atenção no significado desses nomes, que vão representar ideias, né? E esse comandante é um comandante corajoso. Ele é mais velho que os demais e ele é bastante coerente no que ele faz, bastante sensato e ele lidera. Então, ele é o líder, né?
nessa trajetória. Então, a narrativa direciona o olhar para o comandante sem medo, muitas vezes, como se a gente também fosse ver um pouco da situação a partir dos olhos dele. Não o tempo todo, mas ele assume um papel de personagem central, tá? Mas o protagonismo é do grupo, é do coletivo. Bom, além do comandante sem medo, a gente tem o segundo no comando, que é o seu vice-comandante, né? O cargo dele ali no movimento é de comissário, e o comissário é uma figura que também vai se destacar por uma razão específica. O comissário é o segundo no comando. Depois tem um terceiro e depois tem cada um a sua função. Mas esses dois, eles têm um espaço diferenciado na narrativa ao longo dela, tá? E do comissário, a gente sabe o nome de batismo. O comissário, ele é o segundo no comando, ele admira o comandante sem medo profundamente, como se fosse Deus no céu e sem medo na terra, ele até chega a mencionar isso em algum momento. E ele vai ser muito mais jovem, ele é quase 10 anos mais jovem que o Sem Medo. E ele vai se inspirar e se espelhar na figura do Sem Medo. Então a gente tem uma relação aqui que é muito importante, que tem muito a ver com aquela questão da ancestralidade africana, de matriz africana, que eu comentei com vocês agora há pouco. A gente tem uma relação de um mais velho que meio que ensina e direciona o mais novo, né? Então a relação entre eles é uma relação de ancestralidade, de ensinamento, de inspiração, de espelhamento, né? Então existe essa relação aí também. E vai haver um conflito mais pra frente envolvendo esses dois personagens, então por isso eles acabam se destacando. Bom, a narrativa começa, eles cumprem essa missão de atacar a madeireira, eles fazem alguns reféns, alguns prisioneiros, que ficam com o grupo. Eles expulsam os tugas, né? Eles expulsam os portugueses, que estavam em número menor, e vão acabar pegando os trabalhadores aqui, o pessoal que estava ali naquela madeireira, e vão fazer essa galera de prisioneira. Esse povo vai ficar com os guerrilheiros durante um dia só, 24 horas. Isso tem um propósito, né? Eles não estão fazendo esses reféns de forma violenta ou para ameaçar ninguém, não é nada disso. Eles querem ficar com esses reféns, com esses prisioneiros, porque essas pessoas são angolanas, são o povo angolano. E aí eles vão confiscar ali os pertences e tudo mais, e vão passar 24 horas com essas pessoas para ensiná-los, para explicar para eles qual é o propósito do MPLA, por que a guerra está acontecendo, o que eles querem, a busca pela igualdade, a defesa dos direitos. Eles vão dar uma aula, né, para esses prisioneiros, para explicar para eles qual é a sua motivação. E depois eles vão libertar essas pessoas lá na cidade, quando eles chegam até lá. Ok? Então, a missão consiste nisso. No segundo capítulo, a gente vai conhecer a tal da base guerrilheira, que é esse lugar onde eles moram, lá no meio da floresta. E é interessante a gente pensar que essa narrativa, ela tem 5 capítulos e um epílogo, tá? O epílogo é um fechamento do texto, não chega a ser um capítulo de fato, mas nesse fechamento do texto, a gente vai ter reflexões que meio que amarram todas as ideias. E quando a gente pensa nesse capítulo 2, a base, a descrição dele é uma descrição muito interessante. Eu vou ler com vocês o princípiozinho desse capítulo, só para reforçar uma coisa que a gente já comentou antes, tá? Vou ler só o primeiro parágrafozinho aqui do capítulo 2. O narrador diz o seguinte: o Mayombe tinha aceitado os golpes dos machados que nele abriram uma clareira. Clareira invisível do alto dos aviões que esquadrinhavam a mata, tentando localizar nela a presença dos guerrilheiros. As casas tinham sido levantadas nessa clareira e as árvores alegremente formaram uma abóbada de ramos e folhas para a encobrir. Os paus serviram para as paredes. O capim do teto foi transportado de longe, de perto do lombe. O montículo foi lateralmente escavado e tornou-se forno para pão. Os paus mortos das paredes criaram raízes e agarraram-se à terra e às cabanas, tornaram-se fortalezas. E os homens, vestidos de verde, tornaram-se verdes como as folhas e castanhos como os troncos colossais. A folhagem da abóbada não deixava penetrar o sol, e o capim não cresceu embaixo, no terreiro limpo que ligava as casas. Ligava não, separava com amarelo.
pois a ligação era feita pelo verde. Assim, foi parida pelo Mayombe a base guerrilheira. Olha que interessante a forma como o narrador descreve a construção da base, né? Ele está explicando para o leitor como a base foi feita ali. E ele diz, o Mayombe, a floresta, aceitou os golpes de machado que abriram ali uma clareira, mas limparam só esse território perto do chão, porque no céu as folhas se fechavam para fazer uma abóbada de folhas e galhos que protegiam a clareira, que não permitiam que os aviões vissem os guerrilheiros ali. O Mayombe protege os guerrilheiros, cuida deles, né? Então essa também é uma descrição muito interessante. E olha que bonita essa fala. Assim, foi parida pelo Mayombe a base guerrilheira. A base guerrilheira, vem do ventre do Mayombe. Se a gente pensar naquela relação do espaço físico, o espaço literário que eu contei para vocês agora há pouco, se a gente pensar que o Mayombe é uma representação de Angola e a base guerrilheira foi parida pelo Mayombe, é como se nascesse da terra, é como se fosse fruto daquela nação. Percebe? São os filhos da nação que estão ali lutando por ela, para defendê-la. Então é muito bonita essa relação quase simbiótica entre o espaço do Mayombe, da floresta, e a base dos guerrilheiros, né? A relação da floresta com os guerrilheiros. Em um determinado momento, eles vão ficar sem suprimento, sem comida, e quem vai fornecer comida para eles é a própria floresta, que vai fornecer umas frutinhas que caem ali para eles irem se alimentando enquanto o alimento não chega, né? Enquanto os suprimentos não chegam. Então, a base, ela é protegida pela floresta, porque eles estão ali para lutar pela nação. E se o Mayombe representa Angola, é Angola cuidando desses guerrilheiros. Então, é muito bonito isso. E essa personificação da floresta, a floresta aceitou as machadadas, a floresta protegeu os guerrilheiros, alimentou os guerrilheiros, pariu a base. Essa personificação é um dos elementos que coloca o Mayombe floresta nesse estatuto, né, de divindade. Isso também é muito significativo, ok? Muito bem. Nesse capítulo vai acontecer uma série de coisas e dentre elas alguns problemas relacionados ao fornecimento de suprimentos para os guerrilheiros na base. A gente vai ter um caso de um personagem, né, de um dos guerrilheiros que vai acabar roubando um dinheiro de um dos prisioneiros que eles fizeram na missão. Essa figura vai precisar ser levada por determinação do Sem Medo, que é o comandante, para a cidade de Dolise, para ela ser julgada, né, para que, enfim, caibam ali as devidas providências, e para se resolver essa situação da falta de suprimentos, porque a gente sabe que existe, né, nós leitores vamos acompanhando esse processo, essa informação acontecendo, a gente sabe que existe uma figura chamada André, que também é membro do MPLA e que mora lá na cidade de Dolise, que é o responsável pela central, né, pelo bureau que eles falam, que é o escritório ali central. E essa figura não está cumprindo, o André não está cumprindo com as suas obrigações e está faltando coisa na base. E os guerrilheiros estão passando fome, vai acontecer uma necessidade de se levar, né, de se ir até lá para questionar algumas coisas. Então, tanto para levar o guerrilheiro ladrão para ser julgado, quanto para tirar satisfação sobre essas questões, vai o comandante Sem Medo e o comissário para Dolise. A gente vai acabar descobrindo também que, além desse problema da administração ruim do André, tem uma outra questão importante, e aí é uma questão que vai para o âmbito pessoal, porque até então a gente só estava acompanhando as coisas muito no âmbito da luta, da guerrilha. E aí a gente vai descobrir que o André estava tendo um caso com uma moça chamada Ondina. A Ondina, ela é a noiva do comissário. Então, quando o comissário e o comandante Sem Medo juntos vão até Dolise para levar o guerrilheiro que vai ser julgado e para tirar satisfações com o André, que no caso também vai ser preso por uma série de razões, eles vão para tirar satisfação por conta dessas duas coisas, pela administração ruim e pelo caso que o André teve com a Ondina.
É, e aí a gente vai entrar num drama que é um pouco mais pessoal e vamos mergulhar nesse drama no capítulo 3, que leva o nome desta mulher, da Undina. E isso é interessante porque a Undina é a única figura feminina deste livro, a única figura personagem, né, que atua, que participa das ações nesse livro. Ela é professora do MPLA, integrada no movimento e noiva do João, que daí sim nós vamos descobrir que o nome dele é João, né? Ela é noiva do comissário João, que vai tirar satisfação com ela, os dois vão acabar rompendo o noivado, ela vai deixar muito claro, e isso é muito interessante, a forma como ela se coloca, ela vai deixar muito claro que ela é insatisfeita sexualmente com o noivo, né? Por isso ela acabou buscando outro homem, que ele não a satisfaz, que ela não sente prazer com ele, e ele, na verdade, também não sente, né? Só finge que sente, enfim. E ela vai ser uma mulher bastante empoderada. E é muito difícil ser mulher neste contexto político e neste contexto machista socialmente falando. Então a Undina é uma figura muito importante nessa obra, porque ela ocupa o lugar do feminino. Ela é a única mulher que aparece, né? E aparece dessa forma, como uma mulher meio sem vergonha e tudo mais. Os dois vão acabar rompendo o noivado, o João vai pedir para que o Sem Medo converse com ela para eles reatarem. O Sem Medo não quer se meter nisso, porque também está resolvendo os problemas políticos que levaram eles até ali. E a gente vai acompanhando esse drama e a gente vai, através da lembrança do João e da Undina, rememorar a história dos dois, entender como eles se conheceram, porque ficaram juntos e tudo mais. Mas, de fato, eles vão romper quando o comissário chega até a Undina para tirar satisfação sobre a traição e ela fala aquilo e tudo mais, ele vai agredi-la sexualmente, né? Ele vai violentá-la. E os dois vão ter uma relação sexual ali bastante bruta, ele muito, muito preocupado em ser violento para mostrar a raiva que ele estava sentindo, e aí sim ela diz que é a primeira vez que ela sente prazer num ato sexual com ele, né? Ela gostava da sensação de ser dominada, e o João era muito bonzinho. Então também tem uma coisa machista nessa fala, que é o reflexo da sociedade, é o reflexo da postura social da época, né? Lembrando que o livro é escrito em 1971. Não estou dizendo que eu apoio isso de forma alguma, e nem estou passando pano nem nada disso, mas eu quero mostrar para vocês o quanto é importante a figura da Undina como voz do feminino. Lembrando que o livro é escrito por um homem, tá? Como voz do feminino nesse contexto. Então é isso, ela tinha esse desejo, ela gostaria de estar com um homem que a fizesse se sentir dominada, e o João não era esse homem. Então ela rompeu o noivado com ele vai ficar muito magoado, vai ficar muito mal, vai ficar muito bravo com o Sem Medo, que era o seu melhor amigo, porque ele achava que o Sem Medo tinha que ir conversar com ela, para os dois reatarem, ele vai se sentir traído e vai passar o resto da narrativa muito amargurado por conta dessas situações. Pois bem, lidando com as questões políticas, e ao longo desse processo a gente vai entendendo muito sobre o MPLA, sobre o funcionamento da guerrilha, sobre a proposta política do movimento, sobre o marxismo e tudo mais, a gente chega ao capítulo seguinte, o capítulo 4, que é o capítulo Surucucu. O que vai acontecer neste momento, né? O Sem Medo, depois de resolver uma série de questões, porque o guerrilheiro que ia ser julgado pelo roubo acaba escapando por ajuda de pessoas da sua tribo, a questão do tribalismo volta o tempo todo na narrativa, né? Então, ok, nós somos um coletivo de angolanos tentando romper com os colonizadores, mas eu sou mais coletivo do meu pequeno grupo étnico do que do coletivo total. Então, essa questão do tribalismo vai permear criticamente a obra de uma forma também muito interessante. Bom, ele resolveu esse monte de problemas, o comissário estava todo de orgulho ferido, então também deu uma sumida. O Sem Medo vai acabar voltando para o escritório e vai encontrar a Undina. E aí os dois vão mergulhar numa conversa bastante interessante, muito madura, sobre o marxismo, sobre o MPLA, sobre o movimento de libertação, sobre o processo de descolonização, sobre a ideia de um comunismo, sobre a ideia de um capitalismo, a oposição entre isso, lembrando que a gente está vivendo ali, né, aquele contexto de Guerra Fria.
Então, essa questão capitalismo, socialismo está muito forte nesse momento. Então, eles vão trazer essas discussões políticas e filosóficas e vão discutir num nível elevadíssimo, o Sem Medo e a Undina. E aí ela vai acabar seduzindo ele não vai resistir, e os dois vão acabar ficando juntos por uma noite, né? Então, o melhor amigo, Sem Medo, vai acabar dormindo com a super recente ex-noiva do seu amigo comissário. Ela até fala, né, que com ele ela sentiu um enorme prazer, que ela gosta da ideia de estar com ele, de ser dominada por ele, enfim. E isso vai conduzir a narrativa para uma tônica muito interessante. A gente vai conhecer um pouco mais da história do Sem Medo e da mulher que ele amou, que foi a sua noiva, chamada Lely, e da qual a gente só tem as memórias, porque foi uma moça que também era líder do MPLA e que numa passagem de Cabinda para o Congo, ela acabou sendo assassinada pelos colonizadores. Então, a gente vai acabar conhecendo um pouco mais da história do Sem Medo. É como se a Undina abrisse uma fenda nessa carapaça dele e a gente pudesse conhecê-lo um pouco melhor, mais humanamente. Enfim, foi só uma noite, os dois não ficam juntos, mas isso intensifica a tensão e a amargura do comissário, que vai ficar bravíssimo e emburradíssimo, né? O João, comissário João, bravíssimo e emburradíssimo com o comandante Sem Medo. Pois bem, nesse momento ali, vai chegar na cidade de Dolise, bater ali na porta do quarto do Sem Medo, que estava junto com a Undina, inclusive, um jovenzinho guerrilheiro, VUE, que chega dizendo que a base no Mayombe foi atacada. Quando ele diz essa informação, né, ele chegou trazendo essa informação, ele diz que a base guerrilheira foi atacada, o Sem Medo parece que racionaliza completamente, junta todo mundo que ele pode e fala, nós vamos para lá agora defender a base. E aí o menino vai contando que não conseguiu ver muita coisa, mas que ele ouviu os tiros vindo de uma determinada região. E aí eles vão arquitetando um plano para tentar ir até a base, proteger a base, resgatar os amigos guerrilheiros e expulsar os tugas, né, os colonizadores que chegaram ali para dominar a base. Pois bem, existe uma tensão horrível entre o Sem Medo e o comissário. Eles resolvem passar a noite para invadir a base de manhã. E no momento que eles vão invadir a base, eles começam a perceber que está tudo muito tranquilo, que não tem movimentação nenhuma, que tem alguma coisa estranha acontecendo. Pois bem, quando eles entram na base para invadir, para expulsar os portugueses e resgatar os amigos, eles percebem que não tem português, que não tem invasão, que não tem nada. Os caras estavam lá tomando seu café, jogando seu baralho, estava todo mundo de boa, inclusive ficaram apavorados com essa invasão, porque não estavam esperando, né? Para eles estava tudo certo. E aí a gente vai descobrir que, na verdade, foi um grande mal-entendido, porque o Teoria, que era um dos guerrilheiros, foi tomar banho no rio, né? Tirou a roupa, deixou a arma ali do lado. Enquanto ele estava se banhando, ele viu uma surucucu, que é uma cobra muito característica também das florestas tropicais. Uma cobra enorme. E ele ficou muito apavorado, sem saber como se defender. Ele pegou a arma e atirou na cobra. Foram esses tiros que o menino VUE ouviu e achou que a base estava sendo invadida. Ele não foi lá ver o que estava acontecendo. Ele só pensou, eu preciso avisar alguém, eu preciso pedir ajuda. E ele vazou do Mayombe e foi atrás do comandante na cidade. Mas foi tudo um grande mal-entendido, todo mundo riu de alívio depois. E no fim, esse capítulo é todo dedicado a esse momento, né? Da descoberta da invasão, do preparo para a retomada da base, da noite que eles passaram no Mayombe, o Mayombe protegendo os guerrilheiros. É interessante isso, né? O Mayombe camufla os guerrilheiros, cuida deles. Era uma noite fria, então eles meio que se cobriram com as folhas, enfim. E aí, esse desfecho da história da cobra, que acaba gerando ali um grande quiprocó, né? Um grande mal-entendido. E aí funciona muito bem. E é divertido, é leve, eles ficam bem aliviados depois e riem muito disso também. Então, ao longo desse processo, muitas coisas acontecem, muitas conversas acontecem e a gente acaba conhecendo um pouco mais também dos outros personagens, vendo a postura que eles vão assumindo.
o comandante admirando a postura, né, dos guerrilheiros que estão com ele, né, que estavam na cidade e voltaram com ele para proteger a base, para pegar a base de volta. Então a gente também vê esse processo acontecendo aí. Por fim, a gente chega no último capítulo, que é uma outra missão. Então, o livro começa com uma missão e termina com outra, né? A gente tem essa ideia de uma missão sendo realizada pelos guerrilheiros. Então, é um processo cíclico também, dá pra gente entender dessa forma. Nessa missão, os guerrilheiros ali da base, do comando do Sem Medo, eles precisam ir até o Pau Caído, que era uma antiga base guerrilheira do MPLA, que tinha sido tomada pelos portugueses e estava sob comando dos portugueses. Essa era a missão, né? Pegar o Pau Caído de volta, né? Tomar essa base de volta para o MPLA, porque era um lugar estratégico, era importante para eles. Muito bem. Eles vão para lá, eles resolvem se dividir, né? E lembra que o Sem Medo e o comissário estavam meio estremecidos, o comissário estava muito amargurado, muito cheio de rancor e tudo mais, não estavam nem se falando direito. Ele vai ter algumas atitudes, eles vão montar uma estratégia de combate e o comissário João vai acabar desrespeitando essa estratégia e vai avançar antes do que deveria. E ele vai acabar estragando a missão, né? Vai acabar estragando o elemento surpresa, entregando a posição dos guerrilheiros, e eles vão ser atacados massivamente pelos portugueses e vão acabar perdendo essa batalha. Inclusive, alguns morrem, né? O que vai promover para o comissário, nessa sua atitude birrenta e quase infantil, né, imatura, uma autoconsciência do que ele fez, né, e isso vai forçá-lo na maturidade. Um dos guerreiros que vai ser morto vai ser justamente ali pela coragem, no embate, e o outro que vai ser atingido no ventre vai ser o próprio comandante Sem Medo. Então, o Lutamos, que é o guerrilheiro que morre imediatamente, né? O Sem Medo atingido no ventre, ele demora um tempo para morrer, dá tempo de a base, né, os guerrilheiros saírem em retirada, e se dentro da floresta, no meio do Mayombe, se reunirem para enterrar, né, os seus mortos. E aí o Sem Medo, já ali no seu último suspiro, vai acabar morrendo nos braços do comissário João, que lhe pede desculpa, né? Então também é a motivação para os dois reatarem entre si. E vai ter uma cena muito interessante, porque ele vai admirar uma amoreira que está ali no Mayombe e vai falar de uma forma muito interessante sobre ela, porque ele vai comparar o tronco da amoreira aos homens, né? Como é que isso vai acontecer efetivamente? Ele vai dizer que ele olha para a amoreira, que tem um tronco de árvore muito, muito alto, né? E ele diz que quando olha para o tronco se destaca dos outros dentro da floresta. Mas se você segue o olhar para cima, quando chega no alto, a copa da árvore se mistura com as outras copas. Então pode parecer diferente, mas no todo são iguais. Então, como os homens guerrilheiros, que são de tribos diferentes, mas estão ali por um mesmo propósito. Então, ele vai fazer essa analogia de uma maneira tão bonita, tão sensível, que daí ele vai acabar morrendo olhando para o tronco da amoreira, e os guerrilheiros resolvem enterrá-lo ali junto com o seu companheiro, os dois serem enterrados ao pé dessa amoreira. Por isso que esse capítulo se chama Amoreira. Ele vai se encerrar com essa mensagem, né? Essa mensagem de igualdade, que é bem interessante também. Né? Tem tudo a ver com essa questão do tribalismo que a gente foi pontuando, com as dúvidas ao longo da luta e do movimento, os questionamentos que vão aparecer, que por mais que seja diferente, aqui na base, no alto, se mistura com os demais, faz parte do verde do Mayombe, né? Então, é bem poético também isso. E aí a gente caminha para o final, temos o epílogo do livro, que é só um desfecho, em que o João vai narrar, né? E aí a gente vai ver que o João vai assumir o comando daquele grupo, ele vai ocupar o lugar que o Sem Medo deixa. Então aquela coisa da ancestralidade do mais velho e do mais novo, é como se houvesse uma passagem, né? O Sem Medo vai morrer e vai se tornar um ancestral nessa cultura de matriz africana.
a morte é uma passagem para a ancestralidade e para se conectar com a própria natureza. E é interessante a forma como a morte resulta para o sem medo e para o outro companheiro, porque eles vão ser enterrados na terra. É como se eles voltassem para o ventre do Mayombe, né? Quem acolhe esses guerrilheiros na morte é a floresta. É na terra da floresta que eles são enterrados. Então, é de novo aquela simbiose, né, que eu falei para vocês. O guerrilheiro e o Mayombe são intrinsecamente conectados. E aí a morte é essa passagem para a ancestralidade. E aí quem ocupa o lugar de mais velho, de mais experiente, de mais sábio e de líder vai ser o comissário João, que aprendeu com o sem medo, né? Então é um ciclo. É um ciclo quase cosmogônico que tem tudo a ver com essa cultura de matriz africana e o epílogo vai dar pra gente esse desfecho aí. Bom, em linhas muito gerais, essa é a estrutura da narrativa e agora quero pontuar com vocês algumas coisas que são importantes. Primeira delas, talvez a mais importante, a questão do foco narrativo. O foco narrativo nesse livro é fundamental, porque nós temos aqui um romance polifônico. Polifônico é com muitas vozes. Muitos personagens ocupam a voz narrativa. Basicamente, nós temos um narrador em terceira pessoa que vai costurar os acontecimentos. A narrativa principal da história dos guerrilheiros, das missões, da Surucucu e do desfecho é esse narrador em terceira pessoa que narra, ok? Então, é uma narrativa contada por um narrador em terceira pessoa que vai costurando os eventos da história. No entanto, né, esse narrador, ele para de contar a história em vários momentos. E quem assume a narração é um dos personagens. Em vários momentos diferentes, a gente vê os personagens assumindo a voz narrativa. E toda vez que isso acontece, a gente tem uma partezinha que vai ser intitulada de Eu, o narrador, sou. Né? E aí o nome do personagem que vai narrar. Então a gente tem o narrador em terceira pessoa que conta a história do grupo de guerrilheiros. E dentro desse grupo, cada um dos personagens, cada um dos guerrilheiros, em algum momento vai assumir a voz e vai dizer: eu, o narrador, sou fulano. E vai contar a sua própria história. Como ele chegou até ali. Como ele se envolveu com o movimento. Como ele foi parar nessa base guerrilheira. Então, a gente tem uma oscilação de vozes narrativas, da terceira pessoa do narrador para as primeiras pessoas, que são os personagens que assumem a sua voz, como se a gente estivesse ali dentro da cabeça deles, conhecendo a própria história. Eles estão contando isso para nós, né? E existe uma diferença gráfica no livro. Como assim gráfica? Eu explico. A gente tem o texto do eu, o narrador, sou, sempre em itálico. Então, vou tentar mostrar isso para vocês aqui de uma maneira meio improvisada, né? Não sei, vocês não devem estar vendo na minha telinha, né? Peraí. Deixa eu mostrar. Ó, quando a gente tem, vamos ver se isso funciona. Quando a gente tem a fala do eu, o narrador, sou, tá vendo? Tá em itálico. Quando é o narrador em terceira pessoa, passa a ser, né, uma narração sem o itálico. Então, também tem essa questão interessante aí, que é gráfica, né, e que vai transformar a nossa experiência de leitura também. Muito bem. O fluxo de consciência vai acontecendo, a gente vai, quando o narrador assume o personagem assume a narração, a gente vai para dentro da cabeça dele, então ele vai contando isso pra gente, a gente vai fluindo de um para o outro. E existe nisso uma coisa fundamental. Nesse processo de estrutura narrativa, o Pepetela, ele faz uma coisa que é importantíssima. Ele partilha o discurso narrativo. Ele compartilha, num propósito mesmo marxista de compartilhamento, de socialismo, né? Todo mundo tem direito de fala, todo mundo tem voz, ok? 2 personagens nessa história não assumem a narração nesse processo de eu, o narrador, sou. Um deles é o Sem Medo. O Sem Medo ocupa esse lugar, quase que esse status de mais velho, de experiente e tudo mais, ele não assume a voz narrativa.
tá? Mas o narrador, o nosso narrador em terceira pessoa, pratica muito discurso indireto livre no sem medo. Então, o narrador entra na cabeça dele. Por isso que a gente sabe das memórias, a gente sabe da mulher que ele amou e foi assassinada, enfim. Então, essa questão é interessante. O sem medo não ocupa a voz narrativa. E a outra personagem que não tem a voz narrativa é a Ondina, a mulher, né? Então, aí, por essas razões, a gente já consegue perceber. De resto, os outros guerrilheiros, em algum momento, vão assumir esse lugar. Eu, o narrador, sou. E aí eles vão contar a própria história. Então, o narrador em terceira pessoa conta a história do grupo. E aí, cada um dentro do grupo assume a narrativa para contar a própria história e dizer como chegou até ali, ok? Essa estrutura de narrativa é uma estrutura extremamente complexa. E ela vai ser permeada pelo fluxo de consciência, pelo monólogo interior e pelo discurso indireto livre. Para vocês entenderem isso um pouco melhor, olha, eu trouxe o trechinho em que o Teoria vai contar um pouquinho da sua própria história, né? Então, o narrador estava contando sobre a missão e tudo mais, de repente o narrador para de falar, o narrador em terceira pessoa para de falar, e o personagem Teoria assume a narrativa. E aí ele começa dizendo, eu, o narrador, sou Teoria. E ele vai falar dele mesmo. Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra, recebi a cor escura do café vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Então, o Teoria é filho de uma mulher negra africana, angolana, desculpa, com um português que tem uma cor de pele branco defunto. Ele é miscigenado, né? Ele é a mistura do colonizador e do colonizado. Ele está num não lugar, né? Ele não é nem africano da terra, angolano, nem português. Ele é nem uma coisa nem outra. Então, olha que interessante a descrição que ele faz dele mesmo. Trago em mim o inconciliável e é este o meu motor. Num universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Face a este problema capital, as pessoas dividem-se aos meus olhos em dois grupos. Os maniqueístas, né? Aqueles que são ou do sim ou do não, não tem meio termo, e os outros. É bom esclarecer que raros são os outros. O mundo geralmente é maniqueísta. Então ele vai falar, isso é uma coisa que vai assombrar essa figura do Teoria o tempo todo, porque ele não é preto como a maior parte dos seus companheiros, né? Mas ele também não é branco colonizador. Ele não é nem uma coisa nem outra. Mas pro negro ele é branco. E pro branco ele é negro. Então ele tá nesse meio termo, nesse não lugar. E isso vai assombrá-lo, vai fazer com que ele tenha uma necessidade absurda de se esforçar mais, de se martirizar mais, de se colocar mais em risco, quase como para compensar essa falha de não ser puramente colonizado, nem puramente colonizador. Né? Então, nem puramente angolano, nem puramente português. Então, é interessante isso, bem interessante. Ótimo. Outra coisa importante, falei para vocês a respeito do discurso indireto livre. Esse é um exemplo interessante de discurso indireto livre. Vejam bem, é uma cena em que o narrador está falando sobre o sem medo, né? O sem medo e o comissário chegando ali na cidade. Olha só que interessante essa transição. Nunca compreenderia, perderia sem dúvida a confiança total que tem na amizade. Na minha amizade. É o sem medo pensando que o comissário vai perder a confiança na sua amizade. Porque ele ficou com a Ondina. Lembra dessa história? Muito bem. Olha a primeira pessoa do singular. Minha amizade. É o sem medo pensando. É dos tais que me entregaria a mulher para tomar conta. Que me entregaria a mulher para tomar conta. Eu nunca o faria. Mas o comissário é demasiado jovem para entender e de qualquer modo a Ondina não me interessa. Isso aqui é a fala do narrador em terceira pessoa, mas esses pronomes em primeira pessoa colocam pra gente a fala do sem medo invadindo a fala do narrador. Isso é o discurso indireto livre.
quando a fala do narrador se mistura com a fala do personagem. Porque no parágrafo seguinte, olha o que acontece. A terceira pessoa. Entraram na casa do comando. O comissário meteu-se na discussão. Era o seu trabalho. O comandante deitou-se no catre fumando. Então, em cima era eu, minha, me, né? Embaixo virou o comandante, eles entraram. Então eu passei da primeira pessoa para a terceira. Isso é o discurso indireto livre, a mistura da voz do personagem com a voz do narrador, ok? Fiquem muito atentos a esse elemento porque é um elemento linguístico e a FUVEST gosta muito desse tipo de questão que olha para o aspecto da linguagem também dentro da obra literária. Pois bem, com relação ao tempo, a gente não tem muita certeza, né? A gente tem a impressão de que o tempo da narrativa dura aí alguns meses, mas não temos muita certeza, porque não tem definição, né? O que a gente tem é o tempo histórico. O tempo histórico a gente tem a referência, que são ali os anos, ou pelo menos uma parte do momento do contexto da Guerra de Libertação, a Guerra da Independência, né? A guerra que Portugal chama de Guerra Colonial, quando eles perderam as suas colônias em África, certo? Então, o tempo que a gente tem é o tempo histórico. E o tempo cronológico não há uma preocupação nesse livro, e não precisa ser, porque a gente vai acompanhando os eventos no ritmo do narrador e não faz falta nenhuma a gente ter datas, momentos, passagem de tempo, não faz falta nenhuma, ok? Então, é o tempo histórico que nos interessa, o tempo cronológico não, mas o espaço sim. O espaço nos interessa profundamente, ok? Porque nessa narrativa nós temos uma estrutura de microcosmo dentro de microcosmo, certo? A gente tem níveis espaciais aqui representativos, porque nós temos a base guerrilheira. Aí a base guerrilheira está dentro da Floresta Mayombe e a Floresta Mayombe está dentro do país Angola. Então, é como se fosse o microcosmo do microcosmo, o microcosmo e o macrocosmo. Angola, o país, é o espaço total, é o macro, né? O Mayombe é um pedacinho de Angola, mas representa Angola alegoricamente, então é um microcosmo. E a base guerrilheira é um ponto dentro da floresta que já é o microcosmo. Então é o microcosmo dentro do microcosmo, ok? Por que eu estou dizendo isso? Só para vocês entenderem que a gente tem a base, o Mayombe e Angola. E o Mayombe representa alegoricamente o país, né? O Mayombe é o título do livro. O Mayombe é importante demais. O título do livro não é Angola, não é MPLA, não é Guerrilheiros, não é Guerra da Independência. É Mayombe. É a floresta, que ao mesmo tempo que representa o país que está buscando a sua independência, também adquire esse status de Deus, de entidade protetora, né, que está ali amparando, representando o país que ampara os seus guerrilheiros que lutam por ela. Então, o Mayombe é fundamental aqui, ok? Fiquem atentos a esses três espaços. A base guerrilheira, a floresta e Angola, certo? A floresta é o nosso foco. Ela representa o macrocosmo que Angola é e ela contém dentro de si o pequeno cosmo que é a base guerrilheira, parida da floresta, tá? Prestem atenção no espaço, o espaço é fundamental aqui. Inclusive, abre um parênteses aí. Pensar no espaço literário neste romance é abrir margem para questões interdisciplinares muito interessantes. Aqui, questões interdisciplinares com história, né? Por conta dessa questão da guerra colonial, da guerra da libertação, com humanidades, por conta das questões históricas ligadas ao MPLA, aos movimentos, enfim, a questão do socialismo e tudo mais, e com geografia, geografia física, porque estamos falando de um espaço tropical muito específico, muito característico daquela região. Então, estejam atentos também para essas possibilidades de interdisciplinaridade dentro desse romance literário, ok? Muito bem. Aqui coloquei para vocês um esqueminha para vocês saberem quem são os guerrilheiros, né? Pensando que o comandante sem medo aqui é o nosso líder. O segundo no comando é o comissário João, que vai se relacionar com a Ondina, que vai traí-lo com o tal do André.
E abaixo dessa dupla de comando aqui, a gente tem todos os guerrilheiros. Todos eles vão ocupar o lugar de narrador e vão contar a própria história em algum momento, né? A gente vai conhecer a história deles em algum momento. Então, a gente vai ver aqui um grupo coletivo bastante grande ocupando o protagonismo nessa narrativa. Com relação às mulheres, as figuras femininas aqui são importantes. Nós falamos da Undina, que é a única mulher presente, mas existem duas outras figuras femininas que aparecem na história que são lembradas. Uma delas é a Lely, aquela noiva aquele grande amor do Sem Medo, que era do movimento também, do MPLA, lutava na guerrilha e numa transição para o Congo, né? Ela vai acabar sendo assassinada na fronteira. Então, é uma perda muito grande para o Sem Medo. E a Manuela da Gabela, que era a esposa do Teoria, aquele que não é nem sim nem não, que é o miscigenado do branco com o preto, né? A Manuela da Gabela, ela vai acabar abandonando abandonando o Teoria e vai deixar um vazio na vida dele que também vai motivá-lo a entrar para a guerrilha. E a Manuela, ela some. A Gabela é uma região ali em Angola de plantação de café. E ela acaba entrando na plantação de café e desaparecendo lá dentro. Ninguém nunca mais soube dela, né? Nem do filho que ela estava carregando. Então, existe quase uma figura meio mítica na imagem da Manuela. E ela vai deixar esse rombo na vida do Teoria. E por isso essa insatisfação, essa sensação que ele tem de nunca estar completo, né? De nunca conseguir alcançar a imagem de encaixe. Parece que ele não pertence nem a uma coisa nem outra. Parece que ele está sempre largado, sempre sozinho. Então também, né? Não é nem de um lado nem do outro. Então é interessante pensar nessa figura da Manuela também. O Mayombe colocado como Deus, já li esse trechinho aqui com vocês, né? O Mayombe tinha aceitado os golpes dos machados que abriram uma clareira. No chão se abriu espaço para a base, mas no alto a copa protegia os guerrilheiros. Então essa figura do Mayombe personificado é um Deus Mayombe que acolhe, protege, cuida e ampara os guerrilheiros. A relação entre Prometeu e Ogum, que também já falamos, né? Vejam esse trecho que interessante. O Mayombe tinha criado o fruto, mas não se dignou a mostrá-lo aos homens. E os guerrilheiros perceberam então que o deus Mayombe lhes indicava assim que ali estava o seu tributo à coragem dos que o desafiavam. Zeus vergado a Prometeu. Né? Os guerrilheiros são Prometeu africano, aquele que está ali naquela missão de partilhar o conhecimento, de partilhar o saber. E se o Mayombe ocupa esse lugar de Zeus, né, de Deus, ele se curva ao seu Prometeu. É diferente do deus da mitologia grega. Zeus preocupado com a salvaguarda de Prometeu, arrependido de o ter agrilhoado. Prometeu foi preso, punido por ter roubado o fogo dos deuses e dado aos homens. Ele vai ser amarrado numa pedra, né, agrilhoado, acorrentado, e vai ser fadado a um destino de ter o seu fígado comido todos os dias por um corvo. Por uma águia, no caso, né? Enviando agora a águia não para lhe furar o fígado, mas para o socorrer. Então, a relação Zeus, Prometeu, aqui na cultura africana, angolana, é completamente diferente da tradição clássica de Zeus e Prometeu do mito grego, né? Então aqui o Mayombe se curva aos guerrilheiros. Por quê? Porque Mayombe representa o país que está sendo libertado da colonização. Então o Mayombe, que representa Angola, é grato aos guerrilheiros pela luta. Né? Então também tem essa relação muito bonita aí entre eles. Falamos também do epílogo da amoreira, do papel da amoreira, que tem o tronco distinguido ali na parte baixa da floresta, mas no alto se mistura com o verde da folhagem das outras árvores. Então essa questão da igualdade, apesar do tribalismo, apesar das diferenças. A morte do Sem Medo representa uma transformação para o João, um amadurecimento, e o João ocupa o lugar de comando que o Sem Medo deixou e dá continuidade ao ciclo. A luta não para, né? Quando a narrativa do Mayombe acaba, Angola ainda não é um país independente, porque o texto é escrito entre 70 e 71 e a independência vem em 74. Então o ciclo segue,
né? A gente ainda tem muita luta pela frente, então o ciclo continua. E o João, o comissário, vai assumir esse lugar. E aí eu coloquei essa fala que eu achei muito interessante, que é no epílogo, quando o comissário, João, assume a narração. E aí ele diz, eu, o narrador, sou o comissário. E aí ele vai dizer, a morte de Sem Medo constituiu para mim a mudança de pele dos 25 anos, a metamorfose. Quando o Sem Medo morre, o João amadurece, metamorfoseia-se em líder, né? Para dar continuidade ao trabalho do amigo. Muito bem, então essas são as reflexões que eu tinha para propor para vocês a respeito do Mayombe, que é essa obra maravilhosa, um ícone de texto, né? Incrível que a FUVEST coloque esse livro na lista de leituras obrigatórias, é incrível que os alunos de ensino médio, se preparando para entrar na universidade, precisem conhecer a literatura africana de língua portuguesa, tenham um contato com a produção literária angolana, para conhecer a história da Angola, para conhecer a história desse movimento, a questão da Guerra da Libertação, a força africana das colônias, ex-colônias portuguesas, né? Essa África portuguesa, agora independente. Então, é uma porta de entrada maravilhosa. O Pepe Tela escreve lindamente, brilhantemente. Tem outros livros dele que fazem coro com esse, né, nesse recontar e revisitar a história do país. Então, assim, é incrível, 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 vale muito a pena você ler, vale muito a pena você conhecer. Eu espero que você tenha tempo para se dedicar a esse livro, porque é uma experiência muito especial. Okay? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que tenha dado para esclarecer algumas coisas. Estou sempre à disposição para conversar, se vocês quiserem, ok? Com mais tempo, com mais calma, para a gente discutir outros aspectos. Espero vocês aqui na nossa próxima aula para a gente conversar sobre mais alguma obra literária. Estamos caminhando para o fim da nossa jornada, né? Quase no fim da lista da FUVEST, quase no fim da lista da Unicamp. Então a gente se vê em breve para continuar essa jornada, ok? Super beijo para vocês, boa semana e até a próxima!